Obrigada, amiga. A paz do Senhor Jesus. Olha, eu vim aqui para servir. Opa, sem fazer bagunça. Ah, tá, sem fazer bagunça. Eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para transbordar. E eu vim aqui para receber a sua atenção, bênção e transbordo na presença do Senhor. Sabe por quê? Nós somos corpo. Dá uma olhada para o corpo que está do seu lado aí. Não precisa falar nada não, mas só dá uma olhada. Olha, nós somos corpo. Sabe por que Deus não dá todas as ideias para uma pessoa só? Para lembrar-nos que Ele é o cabeça. E a gente vai se completando, se complementando. E vocês também já conquistaram um espaço importante no meu coração. Muito obrigado, pastor Marcelo, pastor Anil. Estou conhecendo hoje o pastor Ronaldo, pastora, que da oportunidade estava cuidando do ombro, Eu ia falar assim, e aí, pastor? Mas eu não fiz, tá? Eu tive misericórdia. Mas eu creio, eu vou falar daqui a pouco. Depois eu falo do curso Bolsa com Valores. E eu até às 4 horas da tarde, eu estava mó sossegada, feliz da vida. Mensagem, sabe? Eu já sabia o que eu ia falar. Chegou 4 horas, veio uma turbulência na minha vida, gente. Será que é isso, Senhor? Será que é isso? Será que é isso? Com que isso já aconteceu? Só para eu me sentir normal. Se eu já estava dependente antes, eu fiquei mais ainda. Eu já estava dependente. Porque o que eu preciso, e eu recebi a oração, é de fato abrir a boca e deixar Deus falar. Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E eu preparei um material para a gente. Eu sou professora, gente. Pensa que professora acha que vai dar aula toda hora, tá bom? E aí eu preparei um material de apoio para nós, com base bíblica, com vida no altar, para que faça sentido para a sua vida. E eu preciso que depois, ou durante, eu vá falando, gente, está fazendo sentido? Para você confirmando, não, ainda não. Opa, então pera lá, guarda aí que vai chegar a hora. Porque Deus confirma nos corações aquilo que é o Espírito Santo que dá para a gente. É Ele que confirma em nós, é Ele que testifica. Então que nós possamos estar bastante atentos. A gente já começou o ano bem. A gente começou dedicando os meses, o futuro, o que nem chegou. E conforme a gente vai dedicando isso para Deus, a gente vai se entregando. E a nossa oração vai mudando. Aquilo que a gente queria, a gente fala, Senhor, eu até quero, mas é da tua vontade? Quem é que deseja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É isso aí, gente. Que fugir disso não é nosso, não é para nós. Mas tem tanta coisa nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a gente vai colhendo. A minha igreja também está lá semeando palavras proféticas na vida de todos nós, porque nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos. E assumir isso é primeiro dizer para o Senhor, Senhor, me perdoa se eu estou distraído, se eu não estou reconhecendo a tua voz. Eu quero que, eu vou fazer de olhos abertos, tá? Mas eu quero que você feche o olho, por favor, e faça uma oração comigo, tá bom? Eu vou falar e você vai repetir, se fizer sentido para você. Senhor Jesus, ficou muito baixo, tá, irmãos? Eu sei que Deus não é surdo, mas só para a gente saber se está todo mundo aqui. Senhor Jesus, também melhorei, né? Estamos aqui, Senhor. E olha, na nossa visão, o mês de maio chegou. Diga, o mês de maio chegou, Senhor. Mas mesmo sendo janeiro, nós já queremos consagrá-lo a Ti. Senhor, cuida da nossa saúde, cuida da nossa mente, cuida do nosso espírito. E Senhor, já queremos Te agradecer, porque mês de maio será muito especial. No nome de Jesus, faça a sua vontade, Senhor. E se eu estiver atrapalhando, me corrige. Em nome de Jesus. Amém? Chamados para inspirar. Gente, quem não inspira, está perdendo a oportunidade de fazer o que Deus te chamou. Para a gente inspirar, a gente não precisa ser perfeito. Eu sempre gosto de lembrar isso. E falei isso a última vez. Nós não somos perfeitos. Somos. Não. Mas nós somos perfectíveis. Pessoas que se abrem para aperfeiçoar-se.
que abrem-se para dizer: Senhor, corrija-me, se necessário for, confirma os meus passos, para que eu consiga prosseguir, porque Deus não vai mandar a gente para nenhum lugar que é roubada. Deus não vai colocar a gente em nenhuma situação que não seja de aprendizado, que não seja de crescimento, que não seja de desenvolvimento. Agora eu preciso que você e eu tomemos consciência do lugar que Deus nos coloca. E hoje, o pedacinho que Deus nos reservou dentro dessa campanha linda, e não é porque é pequenininho que é qualquer coisa, tá, irmãos? É um pedacinho porque o restante é grande. Mas esse pedacinho do mês de maio, dessa menção pura fé que a gente faz isso, a gente precisa lembrar que a gente existe para inspirar. E que quem inspira também é inspirado, tá bom? Então não é só eu inspiro, eu também sou inspirado. Você também precisa se inspirar em outras pessoas e reconhecer Deus nessas pessoas que te levam a pensar diferente ou a afirmar os seus pensamentos. E o que Deus colocou hoje no nosso coração tem isso por base. Quem dizes os homens ser o filho do homem? Eles mencionaram as conclusões contemporâneas. Aqui é aquela passagem bíblica que desde novos convertidos a gente aprende. Jesus com os discípulos perguntando: o que estão dizendo aí de mim? Jesus querendo feedback, gente. Quem gosta de feedback aqui, ó? Eu amo feedback, né? Eu perguntei hoje: pastor, eles gostaram de mim? Olha só, aquelas doidas para ouvir sim. Claro que eu queria ouvir sim. Nem a gente precisa de feedback. Mas o Salvador, a gente acabou de vir do Natal, né? O aniversariante que é o nosso presentaço. O Salvador, o nosso Pai, o nosso Deus, que não deixa a gente sozinho aqui. Ó, eu vou ir, mas eu passo o bastão para o Espírito Santo, porque vocês não vão dar conta de ficar sozinhos. Eu vos darei outro consolador. Jesus, falando com os discípulos, diz assim: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Queridos, que a nossa vida seja sempre responder ao Senhor o que Ele nos pergunta. Que a nossa vida seja: Senhor, o Senhor significa para mim tudo. O Senhor significa para mim muita coisa. É tanta coisa. E às vezes é tão pequeno porque é grande. Porque a vida com Cristo, ela é paradoxal. Ele é gigante na nossa cabeça, né? Porque Ele é eterno. Ele é gigante e é pequenininho. E cabe aqui, ó, no coraçãozinho da gente. Para a gente ter dimensão que precisamos estar ligados a Ele. E Ele perguntou: e para vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí quem que falou, gente? O amostrado do Pedro. Senhor! Né? E Pedro disse, só tem esse da Bíblia. Aí Pedro disse, Pedro falou. Os outros que iam tentar falar, depois você fala. Agora sou eu, né? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. E nós fomos lavados. Os nossos pecados foram lavados por causa da morte dele. Porque Ele se fez pecado por nós. Então a primeira coisa dessa mensagem é a gente pensar: eu sou filho, eu sou filha, eu sou filhota, eu sou filhote, eu sou filhão. E se você é como eu, né, não tem mais o pai e a mãe vivo, como é bom saber que a gente é filho de Deus e que Ele não morre e nem vai morrer. Ele é eterno, né? Ele é eterno, mas Ele é o seu pai. Você está muito adulto. Tem que se fazer como uma criança. Tem que se fazer como uma criança. Está muito sério. Tem que dar risada larga. Sabe por quê? Porque o Pai nos chamou para conversar. O Pai nos põe à mesa dele. Ou nos indica mesas em que Ele também está. O Pai. Então, o significado de filho, que seja hoje ainda mais ressignificado na nossa vida. Para a gente construir um ano que Ele projetou para nós. E que, estando sintonizados à sua vontade, vai dar tudo certo. Até no que der errado.
E não é uma frase motivacional vazia, não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que deu certo e o que também não deu certo. Pode seguir, por favor. E Aristóteles, né, é alguém incrível para a gente repensar. E ele diz essa coisa aqui, ó, simplesinha. Somos o que repetidamente fazemos. Eita, o que você está fazendo direto? O quanto do fazer tem Deus em nós? Nós somos o que repetidamente fazemos. E a excelência é um hábito. Irmãos, eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre olhava uma lição de casa e falava, isso aqui é o seu melhor ou é MB? Ou é meia boca? Meia boca vai fazer de novo. É o seu melhor, filho? Talvez a gente precise melhorar um pouco mais. Não consegue? Vamos esticar e desenvolver. Mas a excelência precisa ser algo que faz parte da nossa vida. Mas não é ser chata, nem chato, tá? Ser tão excelente que é um horror ficar perto de você. É excelência que mostra a presença de Deus em nós. Vamos combinar isso? Então, pode seguir, por favor. Eu estou aqui pensando para a gente decidir junto algumas coisas. Quem está comigo aí para a gente desaprender um pouquinho? Que é a curva da aprendizagem. Aprende, desaprende, aprende de novo. Aprende, desaprende, aprende de novo. Nem vou cantar, né, gente? Porque eu sou bem desafinado. Mas é desaprender para este tempo que a vida exige novos comportamentos. A vida exige novos posicionamentos. Pode seguir, por favor. Eu trouxe 3 premissas que não são os 3 tópicos, tá? São 3 premissas para a gente deixar como transversal, como pano de fundo aqui das nossas reflexões. A primeira delas é dependência, interdependência e independência. Queridos, nós temos essas 3 coisas. A quem e ao que nós dependemos. Ao que, a quem e como nós interdependemos. E aonde nós temos independência. E no Ministério Crown, que eu e meu marido fizemos esse curso, fez muita diferença na nossa vida, né? O que a gente tem independência financeira, que a gente gosta, né, de como o Ministério Crown falar liberdade financeira, né? Queridos, essas 3 coisas estão presentes. Uma dica declarada: depender só de Deus. Amém? Marido, esposa, filho, interdependência. Dependência só de Deus. Interdependência é uma troca. Então eu tenho impacto no que você faz. Se você estiver perto da sua família, estão falando com a gente. Tem. Se gastar muito, vai zerar algum lugar ruim aí. Se eu economizar, também vou abençoar. E independência, que pode ser um sinal de maturidade. E quanto mais independentes somos, mais nós queremos prestar contas, porque demonstra que nós somos maduros. Porque independência não é um ser autômato que funciona sozinho. Não é uma célula que funciona sozinha. Pode seguir outro bloco de premissas. Corpo, alma e espírito, que está facinho. Corpo, mente e espírito. E a terceira premissa, que a gente embasou as nossas reflexões de hoje. Todos nós vivemos em várias equipes. Vê se faz sentido. Vamos considerar aqui a família como uma equipe, a família com várias equipes. Você, o cônjuge, os cônjuges formam uma equipe. Cônjuge quando tem filhos, a família de cunhados, irmãos, no trabalho, no ministério. Quais equipes você de fato faz parte? Só que você não é um número lá, você é alguém que interdepende naquela equipe. E que dependendo do seu papel, mais pessoas estão dependendo de você. E a gente de outras pessoas. Tá fazendo sentido, irmãos? E o ano só começou. Quais equipes? Pode seguir, por gentileza. E eu trouxe uma reflexão de um best-seller, falando quais são as disfunções de uma equipe.
5 disfunções. O que pode acontecer para uma equipe não dar certo, uma família não dar certo, uma equipe no trabalho não dá certo, uma equipe ministerial não dá certo. Quais são as disfunções? Porque a vida da gente precisa funcionar. O ano precisa ser construído. A gente tem que se movimentar. E as disfunções, elas bloqueiam a excelência. Já pensou? Olha, eu fiz essa comida aqui no Natal, que nem eu fiz. Eu sou expert em bolinho de chuva, né? Porque o meu pai fazia. Mas o meu pudim, eu não tenho muita maturidade. Às vezes sai bom, às vezes sai ruim. Eu nunca sei. É sempre uma surpresa. E esse ano deu certo. Mas o manjar foi uma gozação lá em casa. Foi assim, ó. A hora que eu desenformei, ele fez... Entendeu? É melhor não pôr na mesa não, né? A mesa posta tá tão bonita no ano novo. Mas o seu manjar... Aí meu genro, muito fofinho, falou assim: Rô, mas tá gostoso. Eu falei, pelo menos isso, né, fião? Vamos comer aqui no cantinho, mas não precisa pôr na mesa. A excelência, ela chama a atenção, mas a falta dela também chama. E as 5 disfunções são... 5. Depois eu quero te convidar a ler sobre Patrick Lencioni. Quais são as bases? Bases. Excelência é o final, ok? É a entrega. Em cada equipe, a gente tem vários resultados. Vários resultados. Você pode chamar de qualquer coisa, mas são entregas. São entregas. Bater um papo com o filho é um resultado. Foi um papo inspirador? Levei um susto quando ele me contou um problema? Mas a conexão era o resultado, então tá certo. Quais são os resultados dessas equipes? Queridos, nós não somos um ajuntamento de pessoas sem propósito. A equipe só é equipe quando ela de fato tem propósitos em comum. Mas as pessoas são diferentes. E elas precisam estar em posições diferentes. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? A lei da física. Então se eu estou na equipe com você, você está num lugar, eu estou no outro, e a gente está no mesmo objetivo. Isso é qualquer idade, em qualquer geração. E olha só, as bases são de confiança. Confiança. Eu trabalhei com seguro muitos anos. E a gente, né, eu dei muito treinamento de seguro fiança, por exemplo. O que quer dizer fiança? Locação. Confiança. Eu deposito antes. Segurança que é muito legal, não é da minha cabeça, tá? Mas é muito legal. A diferença de credibilidade e confiabilidade. Credibilidade é o que o teu retrovisor diz. Os teus feitos te dão credibilidade. Tem a ver com o passado até o presente. Mas o presente e futuro tem a ver com confiabilidade, porque ainda não aconteceu. Quando as pessoas confiam em nós, lógico, dentro da nossa humanidade, né? No nosso caráter. É porque o nosso histórico já dá uma força por credibilidade, mas a confiança, por que a gente se frustra tanto? Porque a gente vai precisar que o tempo passe para que a confiança se estabeleça. Não é isso? Então a base, pode seguir. Nós somos seres que confiamos. Ninguém sobe no elevador achando que ele vai cair, a menos que ele esteja fazendo muito barulho, ou fique toda hora parando. Nós não vamos a um restaurante, hoje a gente foi numa padaria deliciosa, né? A gente não pensa, nossa, está envenenado. Não, a gente confia que a pessoa sabe fazer, que a pessoa fez direitinho o tempero, que quando chegou pra gente, nós confiamos na excelência dos outros, gente. Olha só, a gente confia, mesmo que a gente não fale. Confia na limpeza, confia nos órgãos sanitários, por exemplo. Nós somos seres relacionais que têm na sua essência a confiança. Pode seguir. Mas qual é o impacto da confiança nas equipes, na vida ministerial, na família, na vida profissional e na sociedade? Primeiro que a gente precisa entender que eu olho em você a confiança sob 2 óticas. O quanto eu confio e o quanto eu sou confiável. Eu preciso ser confiável, você também. O que dá a alguém características de ser uma pessoa confiável? Pode seguir. Integridade,
Se for no âmbito profissional, competência, né? Consistência. Por que a Bíblia diz que o coração dobre nem Deus se agrada, gente? Consistência. Fala bem alto, consistência. Isso é feito. E na hora da luta é que a gente vê do que a gente é feito. E a gente lembra de Paulo dizendo a Timóteo: guarda o depósito da tua fé, porque na hora da tempestade é esta fé que vai te sustentar. Consistência. E vem aquela mesma pergunta de Jesus: e para você, quem eu sou neste momento da sua vida, diante desta situação, seja de uma vitória enorme ou de uma dificuldade? Lealdade, que é servir honrando, né? E abertura para tudo. Só isso aqui dá para a gente fazer uma conferência. Abertura é o quanto as pessoas podem falar a verdade para você, o quanto as pessoas podem dizer: você não foi bem nisso, ou elogiarem você. Abertura. Pessoas confiáveis são pessoas que aprendem a lidar com a verdade, seja ela agradável, ou seja ela no começo como uma injeção que dói, mas que nos fará bem. Pode seguir. E aqui vem numa base de disfunção mesmo, de pirâmide, porque o último é o resultado. Pode seguir, por favor. As pessoas não se mostram quando há falta de confiança, não apresentam vulnerabilidades, evitam mostrar seus erros e fraquezas, e impossibilitam a criação da base de confiança. Se você pensa que não mostrar fragilidade gera confiança, é o oposto. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde, gente? Na sua força? Na nossa? Opa! Se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ela precisa ser reconhecida, admitida, enfrentada, e o Senhor vai dizer o que fazemos com ela. Ele irá nos fortalecer, ou para nos desenvolvermos, ou para termos alguém que é forte naquela situação para nos abençoar e abençoar essa equipe que a gente faz parte. Está fazendo sentido, irmãos? Seguindo. Como é que eu lido com a falta de confiança? Como é que eu lido? Eu preciso incentivar o compartilhamento de histórias pessoais, de testemunhos, de superações. Um espaço saudável que impede julgamento. Aliás, a Bíblia já diz isso, né, gente? Julga só um pouquinho? Não julgueis, para que não sejais julgados. Para que a gente não se precipite, a gente reconheça a humanidade um do outro, gerando empatia. Discipule e seja discipulado, né? Ouça e ouça de verdade. Queridos, no dia eu vou passar para vocês uma situação de vulnerabilidade muito recente para mim. No dia 13/10, eu tive um entortar no rosto. Eu vim aqui logo depois disso. Eu passei por uma bateria de exames, eu tive o corpo dormente, fui ao hospital com um protocolo de possível AVC. Graças a Deus, nenhuma dessas confirmações se deram. Mas o Senhor falou assim para mim, no dia seguinte, quando eu estava agradecendo a minha família, no WhatsApp, Ele falou assim: eu te parei para corrigir rotas, para você cumprir o meu propósito como você sempre me pede. Queridos, eu ouvi a voz de Deus falando isso. E olha, hoje, dia 6 de janeiro, várias rotas têm sido corrigidas na minha vida. Estavam erradas, estavam tortuosas, eu não encontrei, se eu encontrasse eu falaria, eu não encontrei um pecado de sacanagem, eu não encontrei um pecado de falsidade, mas eu encontrei uma pessoa afobada pensando que estava focada. E essa pessoa era eu. Essa pessoa sou eu. Porque no meu temperamento, que é um temperamento intenso, para eu errar muito também é fácil. Porque eu sou intensa. Quem é intenso assim como eu? Ai, gente, vocês entendem, né? Quem não é ama a gente. A gente é do bem. Essa pessoa é intensa. Sabe? Eu ia explodir, ia morrer. O Senhor me parou. E talvez esta noite o Senhor te trouxe aqui para falar: para depois avançar. Para depois você prosseguir. Mas eu estou falando e você não está entendendo. E eu estou ouvindo o que você quer me ouvir, mas você não parou para me ouvir. Queridos, um ambiente de confiança é um ambiente em que você mostra a sua dependência de Deus. E nos seus erros,
Você pede perdão, você se arrepende, confessa e pede ajuda. Vamos lembrar que a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas seriam irreconciliáveis, não respeitariam as suas famílias, não valorizariam as famílias, e nós estamos... Só que nós também estamos nos portando assim, e o amor de muitos esfriaria. Então a gente não pode deixar a nossa chama apagar, nós não podemos deixar a nossa fé esfriar. Por isso o depósito da nossa fé precisa ser sobre bases de confiança na palavra, em quem vive a palavra, para avançarmos para o que o Senhor deseja. Pode seguir, por favor. Quando há falta de confianças, há um medo de conflitos. Quem tem coragem de falar assim, eu tenho medinho de conflito? Fala aí, faz assim. Só eu que estou vendo, está nem gravando. Vocês estão do lado de cá? Então, olha só que interessante. A falta de capacidade de gerar confiança gera um ambiente onde as pessoas têm medo de conflitos. Ou seja, medo de participar de conversas difíceis, mas saudáveis, sobre os problemas que precisam ser resolvidos. Em vez disso, as pessoas apelam para discussões veladas, né? E comentários reservados, é um nome bonito de falar para fofoca. Você viu? Mano, você viu? Nossa irmã não tem jeito mesmo, né? Na família, no final do ano aparecem umas coisas, né? Bacana. Segue, por favor. Pode ir o próximo, por gentileza. Agora, para tudo. Conflito não é confronto. Você sabia que a empatia, ela é a anfitriã do conflito? Olha que coisa interessante. Quando eu sou empática, eu estou me movendo aonde você está para entender a sua perspectiva. Então, eu sou uma anfitriã da divergência, muitas vezes. Porque a empatia não é defender o que eu penso, isso é autoempatia. Mas é entender o que o outro pensa. Então, não ter conflitos é impossível. Viver saudavelmente sem conflitos. Os casados aí, rolam os conflitos às vezes? Sim ou não? Hoje é a folga do meu marido durante o dia, que à noite ele está lá na igreja, né? A gente também está fazendo a campanha. Eu, numa reunião super importante, ele aparece com uma camiseta de praia, com a nossa foto de 1900 bolinha, que a criança que vai casar o ano que vem tinha uns 7 anos, e fica lá. E eu não podia falar nada, porque eu não estava num ambiente seguro para falar que ele estava daquele jeito ali. E ele, com o olho verde desse, sabe? Conflito é situação oposta. Agora, confronto é outro papo. Olha o que é confronto. No conflito, as pessoas estão dispostas a defender o que pensam, mas elas preservam e respeitam as pessoas que pensam. Agora, no confronto é ou eu ou você. No confronto, o que rola? Tem um oponente e alguém tem que sair vencido. Queridos, o confronto, o Espírito Santo nos confronta para a gente ser vencido por Ele e nos enchermos dele e sermos vitoriosos, porque somos vencidos com Ele. Agora, o conflito, ele é necessário. Se cuida, minha irmã, se cuida, meu irmão, porque muitas vezes o seu cônjuge, o seu irmão, o seu filho quer te mostrar um outro ponto de vista, que você até está certo, mas que você não consegue conviver com conflito. Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos pedir a Deus graça, vamos estudar sobre esse tema. Mas se enquanto você não admitir que você tem dificuldade de lidar com conflito, não vai adiantar nada. Por quê? A autoconsciência nos leva a um movimento. Por isso que a gente pede a consciência do alto para vir tocar na nossa consciência. Que foi quando Jesus disse exatamente isso. Eu vou, deixo outro consolador, é o Espírito Santo que convencerá vocês. E convencerá da justiça e do juízo e do pecado. Queridos, nós precisamos ser convencidos por Deus na hora que a gente errar. Na hora. Opa! Não era isso, Senhor. Ai, não era. Deslizei. Não era. Para que as pessoas possam conviver conosco e se inspirarem. Não porque acertamos o tempo todo, mas porque quando erramos, a gente vai rapidamente para o altar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos permita, recebamos o seu perdão, depois de admitir e pedir perdão a Ele, para podermos prosseguir na nossa caminhada. Seguindo,
No confronto, ocorre a disputa. Você está disputando o quê? Se a sua luta não é contra carne nem sangue. Está errado, está incoerente. A nossa luta não é contra carne nem sangue. E a Bíblia diz que o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja pelas suas causas, pelas minhas causas. Ele é o nosso Senhor. O governo está sob as suas mãos, no seu controle. Uma das características, em geral, é ter como saldo um ganhador ou um perdedor. Depois de conversas, na sua casa, a sensação qual é? Que alguém venceu? Ou por imposição? E às vezes nós temos que impor também, tá? Às vezes, como pais, a gente precisa impor. Mas que sejam exceções. E depois a gente volte e fale, olha, eu fiz aquilo. Foi necessário para o seu bem. Ainda que eu te entristeci. Se Deus diz não, por que nós não podemos dizer não? Seguindo. Resolver conflitos no trabalho em equipe. Aprenda a ouvir, depois fala. Ouve mais. Ouve mais. Deus tem me tocado muito nisso. Talvez porque a minha vocação, o meu ministério, a minha profissão é a desenvoltura da palavra. E o Senhor tem falado para mim, ouve mais. Ouve mais. Ouve mais. Ouve a minha voz expressa na boca de outra pessoa. Na boca de alguém que traz uma necessidade. Na boca de alguém que traz uma opinião que talvez esteja distorcida com a palavra. E que você vai ser usado por Deus, inclusive, para ajudá-la a corrigir o rumo. Mantenha o foco nos fatos. Queridos, vamos aprender a nos comunicar melhor. A comunicação e liderança são os dois temas mais lidos, assistidos e ouvidos no mundo nos últimos 50 anos. Porque muitas vezes a gente se comunica mal e fere outras pessoas, mesmo sem intenção. Quem aqui já se comunicou mal esse ano? Começou agora. Já. Falamos A, queria dizer B e era C. Pode seguir. Encontre soluções e não culpados. A culpa paralisa. A responsabilidade imobiliza. E não aceite a culpa do inferno sobre aquilo que Jesus Cristo já te perdoou. Porque o diabo é que ele é o acusador. É ele que quer deixar essa culpabilidade entranhada em nós. Nós somos livres do pecado. Nós não somos mais escravos. E se deslizamos, nós voltamos para o altar. E graças a Deus, que tenhamos tempo para isso. Se precisar, procure interferência de fora. Eu sou uma mulher que não sou feminista, até porque eu sou cristã, né? E eu aprecio muito, muito o ministério masculino. Muito. Deus deu a vocês coisas lindas, como o sacerdócio da casa, por exemplo. Mas, queridos, algumas pesquisas que comprovam que morre-se cedo porque não buscam a interferência de quem sabe. Vai ao médico, está com medo? A gente te acompanha, tá bom? A gente te acompanha. Mas vá, se cuide. Você é o templo do Espírito Santo. Um homem de Deus, um jovem de Deus, tem a oportunidade de se cuidar. Cuide-se, para que a sua família tenha você com qualidade por mais tempo. Faz sentido isso ou não, meninos? Homens de Deus aqui, se cuida. Corpo, alma e espírito, se cuida. O Espírito Santo te ama. Você é valoroso. Deus te deu autoridade, discernimento para levantar a mão na sua casa e abençoar os seus filhos, abençoar as suas finanças. E isso não tem a ver com as suas limitações, mas tem a ver com o poder de Deus que se manifesta através de você, pela autoridade que Ele te deu. Seja livre. E não receba acusações do inferno, mas receba a liberdade de desenvolver-se e cuidar-se em Deus. Porque não dá para cuidar de outros se a gente não se cuida. É bíblico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o segundo mandamento com promessa. E o teu próximo como a ti mesmo. Quem são os teus próximos? Esposa, filho. Mas você precisa se cuidar. Respeite soluções em conjunto.
E na hora que der errado, não fala, eu sabia que não ia dar certo, vocês não me ouviram? Ah, gente, vontade de socar alguém que falar isso. Tamo junto, erramos. Posso dar uma dica de comunicação para vocês? Quem quer? É nós. Use mais o nós do que o eu. Nós erramos, você acertou, foi bênção o que você fez. Olha, gente, a gente tomou uma decisão aqui, nós vamos precisar corrigir porque deu errado. As pessoas não precisam de mais acusadores, elas precisam de apoio para que possam erguer-se e transformarem-se. E Deus quer nos levantar como times que testemunham a sua presença, em qual equipe a gente faça parte. Outro dia um dos meus filhos falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser que nem você, mas meio me zoando, não estava elogiando não, tá? Porque você acredita na humanidade. Você, mãe, eu voltei, falei assim, eu acredito no Deus que transforma a humanidade. Eu acredito no Deus que transforma pessoas. Eu decidi não julgar. Porque não é porque eu não concordo contigo em não julgar a pessoa que eu não estou vendo o erro dela. Mas eu já sei, a Bíblia já me diz que não é para eu julgar. Irmão, levanta a sua mão. Repreenda o julgamento da sua vida. O julgamento afasta a gente dos outros. O julgamento afasta a gente de Deus. E coloca uma ponta para nós para sermos julgados. O efeito é bumerangue, volta. Não julgueis. Não julgueis. Mas orai com entraves, sentimentos de misericórdia. Ore com misericórdia. Você está com raiva de alguém? Você fala, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. O mal que ela está me fazendo ou fazendo a alguém. Senhor, transforma. Toca a criatura. Troca um servo teu. Toca a serva tua. Mas é o Senhor que transforma e não somos nós. Siga, por favor. Estamos caminhando já para a base da pirâmide. Falta de comprometimento, gente. Quer ver? Põe o tema, por favor. E assim, não tem confiança, não sabe lidar com conflitos, então não se compromete. Por quê? Tem mais fingimento do que comprometimento. A falta de conflitos saudáveis é a base para a falta de comprometimento. Como a gente não expressa as nossas opiniões, a gente engole. Que nem engole, né? Então as pessoas não pegam cada um a sua parte para fazer. Queridos, é inaceitável aos olhos do Senhor que a gente faça a obra dele relaxadamente. Então quando a gente se compromete, bora lá fazer. Só que Deus não vai exigir de ninguém nada que a gente não possa dar, gente. A gente também encontra um outro público que deve ter só na nossa igreja, que não. Que assim, eu não posso fazer porque eu não gosto de me comprometer e não fazer. Mas aí você não faz nada, gente. Aí você não faz nada. Tudo bem. Se não pegar uma coisa maior que não dá. Mas não dá para fazer nada, tem certeza? Gente, para chegar no pódio, servo inútil, é assim, se fizerdes tudo que eu vos mando. E eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de serviço. Eu estou falando de serviço de gente consciente e pronta para importar-se com o outro. Para entregar diante das suas condições aquilo que você pode. Porque o que você não pode, Deus faz. Está tudo bem. Mas Ele quer nos movimentar. E quando a gente faz, nós abençoamos e somos renovados, fortalecidos e redirecionados. É um tempo de redireção. É um tempo da gente fazer alguns balanços do que foi 2024 e não fingir que nada aconteceu. Senhor, essa área da nossa vida não está boa, da minha vida não está boa, eu preciso de Ti. Eu clamo ao Senhor por isso. Pode seguir. Como a gente lida? Combine prazos possíveis. Monitore e compartilhe os prazos individuais. Busque individualmente entender o que acontece com cada um dessa equipe, família, trabalho, ministério. Procure entender o que acontece com as pessoas e faça alinhamentos. Alinhamento é, olha, a gente começou assim, mas precisa ser diferente. Olha, vamos manter desse jeito.
O óbvio precisa ser dito. Comprovadamente, irmãos. O óbvio precisa ser dito. Vamos dizer o óbvio com renovo. Eu vou falar de novo. Isso aqui já é uma comunicação ruim. Vamos retomar isso? Pera lá. Vamos realinhar? Qual o tamanho do nosso desafio? Eu e você podemos ser esperança, porque nós temos a esperança em nós. E a nossa esperança não está em circunstâncias. Está naquele que garante sermos mais que vencedores. Caminhando então por quase o topo da pirâmide, porque o topo é o resultado, tá? Olha, equipe que não confia no outro. Olha que inferno. Confia no outro, tem medo de conflito. Ninguém se compromete, tem uns burros de carga fazendo tudo, tá? Aí o outro pisa na bola, mas você não corrige. Olha só essa teoria que interessante. Por causa da falta de comprometimento, que um vai puxando o outro, um abismo puxa o outro abismo, tá? E de concordância, tendem a evitar. Eu não posso falar nada, né? Como não se comprometem com um plano de ação claro, até as pessoas mais focadas, motivadas e engajadas, hesitam em chamar a atenção de colegas, irmãos em Cristo, familiares que tenham atitudes contraproducentes para o sucesso da equipe. Queridos, aqui tem uma coisa espiritual forte também. Há momentos que realmente o outro não está preparado para ouvir, mas você precisará interceder para Deus te direcionar. Não pode fingir que está certo ou que está errado, ou que não ajudou. É que o Espírito Santo é tão maravilhoso que no final dá certo, né? E a gente às vezes não avalia o que fez. Queridos, a dopamina, ela é um liberador de neurotransmissor para a gente. Todos nós precisamos. Só que algumas vezes ela vai ser liberada quando atingirmos um resultado, tá bom? Vai. Sabe o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai buscar de novo. De novo. De novo. A liberação de dopamina, ela é necessária. Só que ela não analisa o processo. E o que nós estamos aqui fazendo hoje, agora nessa ministração, o que Deus está colocando na nossa mente é qual é o processo que eu tenho feito para de fato fazer. Tem agradado ao Senhor? O meu estava errado. Várias rotas estão sendo corrigidas. Várias coisas que eu não fazia, eu estou fazendo. E várias coisas que eu fazia, eu deixei de fazer. É simples, mas não é fácil. É deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras. É simples de entender, mas não é fácil de aplicar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de consistência e frequência. Por isso que tem os tais gatilhos. Gatilho é o que desperta um comportamento. O que acontece que em sequência há um comportamento a ser liberado. Responsabilizar os outros. Seguindo. Precisamos combinar que esse é o modelo necessário de ser atingido. Criar cultura de feedback horizontal e viver a saúde desse modelo. Queridos, nós temos que nos preparar e estar preparados para recebermos feedbacks corretivos e também os elogios. Eu gosto sempre de dizer, se alguém fala assim, nossa, como você está bonito, você fala, imagina, paguei R$10. Ai, gente, tira essa laje de dentro de você, sabe? Obrigada. Nossa, achei que você emagreceu. Que isso, engordei uns 4 com as coisas que eu comi no ano novo. Eu falo, poxa, obrigada. Você está bonito. Ah, glória a Deus, obrigado. São seus olhos. Para, recebe. Porque o nosso cérebro tem necessidade de reconhecimento. Por isso que a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Só que o diabo também sabe disso. O inimigo também sabe disso. Recebe. Se você fez um favor a alguém, e este alguém te agradeceu, que bom, né? Que ele agradeceu. Fala, poxa, fiquei feliz em poder ter te ajudado. Obrigado. Obrigado também pelo seu reconhecimento. Agora eu vou me ajustar, porque eu parei para fazer isso para você. Falei isso quase na conferência. E vou falar agora, rapidamente. Quem não tem agenda é a agenda de todo mundo. Opa! Quem não tem agenda é a agenda de todo mundo. Consagre a sua agenda a Deus. Eu consagrei a minha agenda a Deus. Consagre, porque, ó Aristóteles do começo, nós somos o que repetidamente fazemos. Eu vou dizer sim, senão ela não deixa mais a minha netinha em casa. Eu vou dizer não, sim, porque senão ele vai ficar chateado. Tá errado. Sim, não, que passar disso é procedência maligna.
quero te ajudar, vou ver como eu faço, consegui me ajustar. Ó, poxa, obrigado por ter ficado com a neném. Fiquei feliz em ter ajudado, consegui recompor a minha agenda. Agora, fica lá esperando. Quem precisa de mim? Os folgados aparecem rápido. Rápido. Com um monte de demanda. E algumas ajudas que nós fazemos, nós estamos impedindo outros de crescerem. A ajuda que atrapalha. Nós precisamos dizer: meu filho, usar o cartão de crédito da mãe, você já é casado. Você não tem o nome limpo ainda? O que a gente pode te ajudar para que isso aconteça? Limpar o nome, não usar meu cartão. Opa! É prático, é prático. É a Bíblia, é a vida. Filho, olha, eu te ajudei desta vez, mas a mãe não tem disponível para te ajudar depois. Não tem disponibilidade. Não está dizendo que você não tem dinheiro, não tem disponibilidade, acabou. Ou você faz e fica reclamando. Aí também está errado. Aí também está errado. Seguindo. A disfunção é a falta de resultado. Se não tem confiança, não tem comprometimento, não tem as bases, tem medo de conflito, não diz para o outro que precisa ser diferente. Vai esperar o Natal do ano que vem e vai dizer: ainda bem que você trouxe esse ano aqui, porque o ano passado que você trouxe... Ô gente, fica quieto. Se no ano inteiro você não falou, você vai falar justo no Natal presente? Aquilo que você queria ter mudado e não deu feedback? Faz sentido ou não faz, irmãos? Seguindo. Uma vez que não se sentem confortáveis para pontuar o outro. E uma outra dica importante: jamais peça desculpa de algo valoroso, porque isso invalida e enfraquece a sua comunicação. Por exemplo: me desculpa, mas eu vou te dizer que isso não foi agregador. Você pediu desculpa, já está errado. A gente só pede perdão e desculpas. Eu prefiro perdão, mas desculpas também é válido, claro, né? Se você fizer algo errado. Se você já vai falar errado, não fala, gente. Sabe, eu fico triste em pensar que isso pode te chatear. Mas é necessário. Pense nisso. E depois conversamos sobre o tema. Eleve o nível. Eleve a sua casa. Suba, descendo. Se humilhando. Fazendo leitura de conflitos que revelam quem nós somos. E como nós precisamos ficar. Por fim, como eu lido com isso? Declare publicamente os resultados. Dê uma margem de segurança. Monitore as coisas. Não agradeça de forma genérica em momentos que você deva agradecer pontualmente quem entregou. Desanima quem fez a sua parte, sabia? Desanima. Eu ralei e fiz. Gente, todos vocês foram bênçãos. Tem uns 4 ou 5 que nem apareceram. E aí? Tome cuidado com isso. E elogio elogiável. Dê um feedback positivo, incentivando o teu irmão aos caminhos normalmente trabalhosos de fazer a coisa certa, mas que tem valido a pena. Persevera, continua. Porque é isso que Deus tem feito a diferença através da sua vida. Por favor. O trabalho em equipe se deteriora se uma dessas disfunções tiver. Uma só, queridos. Depois eu vou passar o PDF para vocês, tá? Uma só. Isso aqui é para a gente analisar as nossas equipes. Para a gente analisar qual é a minha parte. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu interajo? Como é que eu oro sobre isso? Pode seguir. Agora sobre a ótica positiva, né? E não disfunção. Como os membros de uma equipe coesa, em sintonia, se comportam nos 5 aspectos. Confiança como base. Confia, dá credibilidade. Agora tem uma coisa: se você não tem autoconfiança, dificilmente você consegue confiar em alguém. Pronto, falei. Sou desconfiado. É que você não confia nem em você, né, gente? Nós precisamos desenvolver uma autossuficiência, irmãos. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é falar assim: não, posso confiar em ti, você consegue, é possível. É desafiador, mas é possível. Vamos crescer 5.000 membros em uma semana. Não, só se o Espírito Santo fizer alguma coisa. Mas nosso crescimento gradativo. Vamos lá, vamos dobrar, vamos triplicar, vamos no A1, bora, vamos. Qual a sua parte? Consistência, frequência e dependência de Deus. Essa é uma receita infalível, porque Ele é que dá o crescimento. Uns plantam, outros colhem,
E quem? Outros regam. E quem dá o crescimento? Deus. Deus é que dá o resultado, se a gente estiver pautado na palavra. Seguindo. Confiam uns nos outros, se envolvem com conflitos saudáveis, provocam positivamente conversas difíceis com respeito, se comprometem com decisões, chamam a atenção uns dos outros. Vamos amadurecer. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu ouso dizer que alguns da sua casa podem ter te dado feedback e você fala, não, você sempre, você fala demais. Deus está usando pessoas ao nosso lado e muitas vezes nós estamos desprezando. E aí a gente pode pagar caro por isso. Faz sentido, irmãos? Vamos ouvir mais. E vamos falar de um jeito melhor para ser ouvido também. Tem os dois lados. Eles focam ao alcance de objetivos coletivos e não o seu próprio. A individualidade é saudável, mas o egoísmo é uma individualidade que ficou doente. Qual esse coletivo? Aonde a gente precisa chegar? Aonde? Como nós chegaremos lá? Por favor. O desafio é conseguir equilibrar iniciativas novas de inovação sem jamais perder a essência dos marcos antigos. Porque as bases já estão fundadas, fundamentadas. E a gente inova sem perder marcos antigos e também os princípios bíblicos. Faz sentido isso? Pode seguir, por favor. Como reflexões finais, o que a gente pode pensar juntos, né? Quais os insights, os aprendizados, as conclusões? Quem teve várias ideias aqui durante a ministração, Deus foi falando contigo, glória a Deus, glória a Deus. Olha que coisa linda. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Nós precisamos pastorear no sacerdócio da igreja. Cada um discipulando, evangelizando, crendo que a promessa será entregue. Mas se comporte como quem acredita e não como quem duvida. Por favor. Tudo gira em torno do tempo. Pode seguir. E para servir no ministério, em casa, seja atencioso, seja atenciosa, se importe com as pessoas, ame como se não houvesse amanhã. Para tudo, diz que ama, expressa que ama, como você é maravilhoso, nossa, isso aqui está incrível. Na hora do ponto de melhoria você fala, mas ame como se não, pensa o seguinte, não vai ter amanhã, como é que eu amo hoje? Você não vai amar bege, você vai amar mesmo. Seja simples, verdadeiro, seja a imagem e semelhança de Deus em cada equipe que você estiver. Qual a reação que as pessoas têm quando sabem que você está por perto? Poxa, que bom que você está aqui. Ih, lá vem ele. Que impactos a gente causa na convivência com as pessoas. Puxa, que bom que você chegou. Nossa, eu estava com um problema sério aqui na empresa, que bom que você chegou. Poxa, vamos lá, compartilha comigo. Qual é o nosso desafio? Qual o tamanho do nosso desafio? Vamos junto. O que não deve ser, você acessa o nível celestial. E aquilo que o Senhor te colocar como gigante, se Ele te impulsionar, é só pegar o que você tem, e ir em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. O gigante vai, cair. E o Michael Jordan, né, um cara muito inspirador. E olha só, eu errei mais de 9.000 arremessos na minha vida. Perdi quase 300 jogos, estou ficando deprimida, gente. Em 26 ocasiões me confiaram o arremesso do jogo e eu errei. Eu falhei muitas vezes, e muitas vezes na minha vida. E por isso que eu... Em cada uma das falhas de Michael Jordan, ele foi se aproximando da vitória, porque ele aprendeu. Agora, se a gente não aprender, vai ter mais perda. Nós precisamos aprender e mudando o método. E perseverando. Ou perseverando no método, porque às vezes não é o método que está com problema. É o tempo que ainda não chegou e Deus está te treinando. Deus está te, lapidando. Por favor.
e recomece quantas vezes forem necessárias. Quero chamar o Ministério de Louvor. Quantas vezes forem necessárias. Quem entende que 2025 é um ano de recomeço em algumas áreas, faça assim, ó. Um monte, que coisa linda. Recomeço são novos começos. São novas oportunidades. Por favor, avance. Faça ações de manutenção dos acertos. Recue algumas vezes. Corrija rumos. Tenha novos começos. Inove. E viva novos ciclos. Irmãos, a nossa conversa com o passado, sempre penso isso. Ela é de gratidão e aprendizado. Mas é o dia de hoje que nos faz movimentar esse novo começo. Amém? Fique em pé por mais um pouquinho, por um pouquinho. Aleluia. Quanta equipe de louvor adora o Senhor. Essa frase de A.W. Tozer fala muito ao meu coração. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, tá? Unida. Pode passar, por favor. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Pessoas imperfeitas, mas que entenderam que nós estamos aqui para abençoar vidas, para resgatar vidas do inferno, para ajudar pessoas a fortalecerem as suas fés, até que Ele venha e possa chamar cada um pelo nome. Não é comum eu fazer isso, mas eu vou fazer agora. Sinto do Senhor fazer isso, antes até de cantar, mas já pode ir cantando. Se Deus falou o seu coração, e você deseja vir no altar, para dar uma resposta para Ele, dizendo, Senhor, o Senhor falou comigo, hein? Tem equipe que eu tô, 10, mas tem equipe que não tá legal. Eu preciso me ajustar em algumas equipes, eu preciso que o Senhor me coloque em algumas equipes. Podemos adorar o Senhor? Enquanto isso eu quero te esperar aqui no altar, porque eu também estou nele. Vem cá.